Falar sobre saúde mental ainda é um tabu para muita gente. Medo de rejeição, a culpa. Inclusive, sentimentos como ansiedade, como tristeza profunda, podem ser sinais de que alguma coisa não vai bem. Inclusive, a depressão pós-parto também é muito pouco falada e abordada. Por quê? Porque ainda existe muito preconceito para falar desse assunto. E é isso que a gente vai abordar agora com a Eliane, que vai trazer o relato dela pra gente. Com o Guilherme, especificamente, foi o meu primeiro filho, era uma tristeza incontrolável. Vem sempre carregado de muita culpa, porque você pensa, poxa, eu tô com um bebê lindo nos braços, saudável, perfeito, e ao mesmo tempo eu tô me sentindo podre por dentro, morta, sabe? E aí a pressão das pessoas que vão lá e tentam ajudar, aí toma isso que ajuda, bebe isso que funciona. A amamentação também é muito difícil, então é um processo assim que eu considero o mais difícil da maternidade. É difícil que as mulheres verbalizem muito isso, de não estar conseguindo estar naquela idade e não estar conseguindo sentir um amor ali que elas acham que deveriam sentir naquele momento para aquele bebê. Então, se vê que tem essa dificuldade da mãe tá ali naqueles cuidados, não só por ser mãe de primeira viagem, mas de criar esse afeto, de criar essa ligação emocional, né? Além dos sintomas mais clássicos de depressão, em que ela vai ter a dificuldade de olhar para si mesma, de se cuidar, né, de realizar as atividades que ela faria no dia a dia. Então isso eu acho que são os pontos que a gente precisa ficar mais atento, que são mais fáceis também de perceber, né? Na maioria das vezes tem um gatilho para essa depressão pós-parto. Às vezes uma depressão não cuidada, uma ansiedade não cuidada. E aquela mulher entra num processo, normalmente uma mãe de primeira viagem aqui no caso, pode ser mãe até do segundo filho, ela sobrecarrega nesse sistema. Tem muitas mulheres que não têm um tempo ali de pausa, mas elas não largam o emprego, mantém por causa do financeiro para contribuir na família, e aí ela já vindo de algo que ela possa não ter tratado na adolescência, né, que a gente fala que já tem essas transições hormonais, né, e chega na fase adulta com o filho, essa depressão, ela toma índices absurdos. Era só eu e o pai do meu filho, né, e ele trabalhava o dia inteiro, acabava ficando para mim resolver as questões da casa, e eu meio que tentava me forçar a fazer algo para mostrar que eu tinha valor, sabe? Então eu achava que se eu me esforçasse para conseguir o meu marido chegar em casa e eu estar de banho tomado, o neném alimentado, dormindo, a janta feita, a casa arrumada, eu ia conseguir mostrar que, caramba, ela dá conta de tudo, sabe? Só que as pessoas em volta dessa mãe para auxiliar nesse processo, eu acredito que facilita muito. E aí, tendo um marido em casa, uma esposa, não importa como, tem essa questão de amar a criança e essa mãe que deu a luz dessa criança, né? Esse comprometimento de casal, de relacionamento. O mais importante, eu acho que na avaliação, é o sofrimento, né, que tá presente e o prejuízo que esse sofrimento está causando para aquela pessoa e para as pessoas que estão em volta, né? O se culpar menos é também muito importante pra gente. Hoje eu sei que eu tenho uma personalidade depressiva. Hoje eu me conheço, que eu imagino que se lá atrás eu já fizesse análise, talvez eu tivesse me fortalecido um pouco mais, ou talvez tivesse identificado esses sintomas muito mais rápido, como eu fiz na segunda gestação. Terapia é uma coisa fundamental. E a gente tem, em alguns casos também, é necessária a medicação. Existem antidepressivos que são seguros. Então a gente pode usar na gravidez, a gente pode usar na amamentação. A gente só precisa fazer a avaliação, entender o que está acontecendo para poder fazer o uso dessa medicação. Mas no que for possível de fazer uma rotina de exercício assim equilibrada, manter uma alimentação saudável, são pontos que as pessoas ignoram muitas vezes, acham que não faz diferença, mas faz muita diferença para qualquer quadro, né, para qualquer transtorno mental, e para a depressão pós-parto não é diferente. Já existe uma lei que institui os centros de terapia familiar para tratamento de doenças psicossomáticas entre mães e filhos. Inclusive, uma dessas doenças é a depressão pós-parto. Para você consultar essa legislação e outras a respeito desse assunto, você pode e deve baixar o app do Legisla Aqui. Alerge, mais perto de você.